Bem-vindo ao canal Louco pelo Fla. Hoje nós vamos ter informação sobre a negociação de Lohan, a saída de Lohan para o CSKA da Rússia. Também temos a negociação com o Vitão do Internacional, que a negociação está em andamento e está próximo de ser acertada a negociação. Também Bruno Henrique, Atlético Mineiro, fala que vai fazer nova proposta para o Bruno Henrique e conta com o jogador forçar sua saída. Tá de sacanagem, né? E também Danilo. Danilo está esperando só encerrar o contrato para poder voltar ao Brasil. Essas e outra notícia no canal Loucos pelo Fla. Sejam muito bem-vindos. Deixe seu like, compartilhe, comente e não se esqueçam de seguir o canal. A sua ajuda é muito importante para a gente. Vitão, vamos trazer novidades. Internacional querendo se dar bem em cima do Flamengo. Lohan, Flamengo não gostou da forma de pagamento do CSKA. Nós vamos contar qual foi a forma de pagamento oferecida pelo clube russo. Danilo e Juventus já tem data definida para rescindirem o contrato e assim o jogador ficar livre para, quem sabe, assinar com o Flamengo. Vamos falar também de Atlético Mineiro, achando que Bruno Henrique iria forçar uma saída do Flamengo. Como assim? Começar falando de Vitão. Pois é, galera. O Internacional, ele não aceitou a proposta do Flamengo. O jogador já deu ok para o Flamengo, um contrato de 5 anos. O empresário do jogador viajou a Porto Alegre para poder conversar com o Internacional sobre essa proposta do Flamengo. Repito, o que vai acontecer? Ou o Flamengo contrata o jogador, ou o jogador vai conseguir uma boa renovação de contrato no Internacional. Não faz o menor sentido o Internacional recusar e não dar uma valorização ao jogador que vem recebendo proposta. Não foi só do Flamengo. Recentemente, Betis quase levou o jogador. Então, no fim das contas, eu acho que isso que vai acontecer. Para o Flamengo, sabe o que eles pedem? 10 milhões de euros em dinheiro. O valor da venda do Thiago Maia ainda pagar 4 milhões de euros, já totalizando 14 milhões de euros. E agora eles querem mais um jogador na troca, um jogador que interesse ao Internacional. Que é isso, meu Deus? Estamos falando do Vitão ou do Beckenbauer? Com todo respeito ao Vitão, para mim é um baita jogador, sou a favor, inclusive, da contratação dele, já falei isso aqui. Agora, 14 milhões de euros mais um jogador, não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. O Flamengo mantém a proposta de 10 milhões de euros, 4 milhões a receber do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros em dinheiro. E aí o Flamengo mantém essa proposta e está tentando a contratação, conta com o desejo do jogador e o desejo também dos empresários do atleta. Isso tem sido extremamente importante. Mas, Vene, se conseguir o Vitão, deixa de contratar o Danilo, ou se conseguir o Danilo, deixa de contratar o Vitão? Não. Pelo que eu estou entendendo não. É apuração, inclusive, pessoas me falaram isso. Vene, estamos negociando com os dois, ponto. A ideia é conseguir os dois. E como é que está a situação do Danilo? O Danilo vai rescindir com a Juventus depois do dia 25 de janeiro, que é a data do jogo contra a Napoli. Teve esse acordo entre os representantes do atleta e a Juventus da Itália para ele poder rescindir após esse duelo. Depois desse jogo ele rescinde e fica livre no mercado. A preferência é o Flamengo? A preferência é o futebol brasileiro. Além do Flamengo, quem está brigando? O Santos. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato, mais o Santos ofereceu 2 anos de contrato. O que está pesando na decisão? O projeto. O Flamengo vai disputar a Libertadores, o Flamengo vai disputar a Supermundial, o Flamengo tem Alexandre no elenco, que é um dos melhores amigos do Danilo, o Flamengo tem o Felipe Luiz como treinador, que é um treinador que já jogou com o Danilo, conhece muito o Danilo, então tudo está favorecendo, inclusive o Danilo tem um projeto social que é aqui perto do Rio de Janeiro. Até isso facilita a vida do Danilo. Então, o projeto do Flamengo, obviamente, esse projeto faz com que o Flamengo fique na frente. Mas eu não vou ficar aqui e não vou fazer isso, cravar que o jogador será do Flamengo, porque se amanhã o Santos faz uma proposta melhor, com tempo de contrato maior, e ele aceita o Santos, eu vou ficar a ver navios aqui e o peixe vai levar o jogador. Então, eu prefiro ter calma, mas sim, existe esse acordo para ele rescindir com a Juventus? Sim, o Flamengo está na frente do Santos hoje, nesse momento, dia 22 de janeiro, 4h20 da tarde. Amanhã pode não ser, até porque até anteontem o jogador não tinha tomado a decisão. Está acontecendo tudo de maneira extremamente rápida.
Vene, tu acha que o Flamengo vai contratar o Danilo? Não sei. Vene, você acha uma boa contratação? Também não sei. Sabe por quê? Eu não tenho acesso aos valores. Eu só vou ter essa resposta se eu acho uma boa ou não depois dos valores. O que eu tenho certeza é, não será um jogador barato. E por falar em não será um jogador barato, vamos falar de uma possível venda do Flamengo. O CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% de Lohan. Os valores o Flamengo topou, tá? O Flamengo aceitou essa proposta. O Flamengo não fez um pedido a mais, não. O Flamengo aceitou, desde que seja pagamento à vista, ou no máximo em 6 meses. Mas o CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80%, de maneira parcelada até 2027. O Flamengo falou, não, esquece. Até porque não tem como o clube russo dar garantias financeiras, sabe por quê? Hoje, ninguém está dando uma garantia para um clube russo, por conta daquele envolvimento que você já sabe, eu não posso citar a palavra aqui, senão o engajamento do vídeo cai. Mas clube russo está sem crédito na praça, de uma maneira sucinta para vocês entenderem. Então, nem garantias financeiras o Flamengo pode ter nesse caso. Então, para o Flamengo não faz o menor sentido parcelar em várias parcelas, vender um jogador como esse em várias parcelas e só acabar de receber em 2027. Pelo contrário, o Flamengo precisa do dinheiro agora. O Flamengo precisa de fluxo de caixa. O Flamengo precisa ter dinheiro. Tanto é que a venda do Fabrício Bruno só saiu por aqueles valores porque foi à vista, no pau, no ato da assinatura. Então o Flamengo está certo sim dificultar essa questão do parcelamento para o CSKA. Vene, vai sair negócio? Tudo depende dos empresários agora. Os empresários vão ter que intermediar essa situação e pelo que um deles me disse, sim, eles estão tentando chegar a um acordo, a um meio termo, mas está complicado. 8 milhões de euros à vista, sim, é difícil algum clube dar. Mesmo poderia ser o Real Madrid, é difícil. Mas o Flamengo exige esse pagamento à vista. A ver se o clube russo vai topar a pedida do Flamengo. Por falar em pedida, o Atlético Mineiro, rapaz, tentando ter Bruno Henrique, ligou para o empresário do jogador, Denis Ricardo, com a esperança de ter a vontade do jogador e do empresário em uma saída forçada do Flamengo. O empresário falou, não, sem chances. O Bruno Henrique é ídolo no Flamengo, jamais vai forçar uma saída nesse momento. E outra, o Flamengo não quer vender Bruno Henrique. Eles estão achando que mesmo o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique, supondo, hipoteticamente falando, tá, que o Bruno Henrique topasse o projeto do Atlético Mineiro, a proposta do Atlético Mineiro de 3 anos, como a imprensa mineira está dizendo que eles querem dar 3 anos de contrato ao Bruno Henrique. Bruno Henrique chega lá no Flamengo, eu quero ir embora. O Flamengo não ia vender. Esquece. Uma fonte do Flamengo falou, Vene, o Bruno Henrique é muito importante, em caixa alta mesmo, muito importante. Ele não será vendido pelo Flamengo. E ele também não quer deixar o Flamengo, e já falei isso aqui várias vezes. Então não existe essa chance do Bruno Henrique ir para o Atlético Mineiro. Já falei para vocês, torcedores rubro-negros, não existe essa chance do Bruno Henrique deixar o Flamengo e ir para o Atlético Mineiro. O Bruno Henrique não quer fazer isso. Fato é, eles ligaram para o empresário do jogador e a resposta falou não. A resposta dada foi não, não tem como, esquece isso. E outra, o Atlético Mineiro não está errado, vou ser bem sincero, o Atlético Mineiro está mirando a contratação de um bom jogador no futebol brasileiro, jogador que iria agregar. O Atlético Mineiro não está errado, é normal você tentar a contratação de um outro jogador. Agora, você não pode achar que o jogador vai forçar a saída. E o Bruno Henrique está certo em dizer não, e o Flamengo também está certo. O Flamengo pode tentar a contratação de outro jogador também, chegar lá no Palmeiras e tentar o Veiga. E aí? O Flamengo vai estar errado? Não, está mirando contratação alta. Não tem jeito, gente. Isso é a demanda do mercado. Se você tem um bom jogador, obviamente, em determinado momento, você vai receber assédio em cima desse jogador. O Flamengo recebeu, mas não quer fazer e pronto. Tem o direito dele, o Bruno Henrique tem o direito dele e o Atlético Mineiro também tem o direito dele. Galera, para finalizar, para a audiência rotativa aí, para quem não sabe, o Flamengo entra em campo daqui a pouco, 7 horas da noite, contra o Bangu, com mudança importante do setor ofensivo, e o provável time do Flamengo tem Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, João Alves fazendo meio de campo, o Wallace Ian numa ponta esquerda, Lohan na ponta direita e Carlinhos mantido. Qual é a mudança aí? Guilherme sai do time, Thiaguinho também sai do time. E entram no time aí o Wallace Ian,
e o João Alves fazendo essa função de meio de campo, e o Lohan, que eu repito aqui, que precisa definir qual é a posição dele no setor ofensivo, uma hora é ponta, uma hora é meio, uma hora é centroavante, uma hora é atacante aberto pela beirada, enfim, ele precisa definir, agora vai jogar de ponta, pelo menos nesse jogo de despedida aí do time alternativo, comandado por Kleber dos Santos. Precisa vencer, hein? Flamengo está na vice-lanterna. Quem está na lanterna? Justamente o Bangu, adversário de logo